É aquele papo, né, galera? É de onde você não espera nada que não saia absolutamente droga nenhuma. Five Nights at Freddy's 2 está entre nós, e ele consegue ser tão patético e mal feito quanto o primeiro filme. E fica ligado porque o vídeo vai ter spoilers. Não que alguém se importe com isso, mas é sempre bom avisar. Mas primeiro, já vai deixando o seu like pra fortalecer porque ele é bem importante. Também se inscreve no canal, ativa o sininho e me segue lá no Twitter. Ok? Então, sabendo disso, vamos parar com a enrolação e vamos logo pro vídeo. Fala galera, eu sou Biel Maximoff, você está no Viajante Galáctico. E seguinte, eu não sou lá o mega apreciador de Five Nights at Freddy's. Eu até já tentei me engajar um pouco na lore dessa franquia, já que muitas pessoas falam que ela é muito boa. E eu gosto de conhecer histórias de jogos, só que como a gameplay da franquia nunca me chamou tanto a atenção, eu nunca me aprofundei mais do que eu poderia e meio que meu interesse por esse universo morreu por completo. Porém, eu gosto de games de terror e eu gosto de filmes de terror. O chupacu de Goiânia. Então eu uni isso, mas o fato do Matthew Lillard e Skeet Ulrich, que são os dois vilões principais da minha franquia de terror favorita de todos os tempos, eles estarem nessa franquia, e também como uma oportunidade de finalmente adentrar ao universo de FNAF, que eu topei assistir o primeiro filme do Five Nights at Freddy's. E eu me arrependi profundamente, pois Five Nights at Freddy's 1 é uma caganeira do caramba, o filme é horrível. E aí chegamos em 2025 e temos um novo filme de Five Nights at Freddy's. Então é aquilo, né? Vai que agora dá certo. Os caras têm um elenco legal, o filme anterior fez muito dinheiro, então vai que acontece a mesma coisa que aconteceu com a franquia do Sonic, que os produtores escutaram as críticas do primeiro filme e consertaram tudo e entregaram um filmaço no segundo. Vai que a mesma coisa também acontece com o FNAF. Spoiler, não aconteceu. Five Nights at Freddy's 2 é tão bosta quanto o filme anterior. Mas vamos falar da sinopse primeiro. Ah, mas isso é um filme feito pra fãs. Logo, se você não é fã, você não tem o direito de criticar, porque você não cresceu jogando em jogos. Você não conhece esse mundo. E esse filme foi feito exclusivamente pensando em fãs. Tá de sacanagem, xerife. Sabe o que é um filme feito pra fã de verdade? O filme do Mario é um filme feito pra fã. O filme do Sonic é um filme feito pra fã. O filme do Pokémon é um filme feito pra fã. Sabe por quê? Porque um filme feito pra fã de verdade, ele consegue adaptar o coração daquela franquia de uma forma tão eficaz e bem sucedida, que ele vai deixar o fã que já conhece aquela obra extremamente satisfeito com aquela produção e vai fazer com que o cara que tá tendo seu primeiro contato com aquela franquia fique tão maravilhado com o que ele viu, que isso vai despertar o interesse nele em consumir o material original, e assim esse cara também vai acabar virando um grande fã dessa obra porque ela é muito boa. Isso é um filme feito pra fã. Um filme que honra o legado do material original, que serve como baita presente pra quem já é fã daquela obra e que também é uma ótima porta de entrada para um universo magnífico. Então, tendo isso em mente, fala pra mim, você ainda tem a cara de pau de falar que esse filmeco do FNAF foi feito pra agradar fã? Porque se você ainda acha isso, meus parabéns, você é o NPC perfeito que o estúdio de cinema precisa pra continuar consumindo o conteúdo preguiçoso e mal feito que ele produz. Cara, quem vai ver esse filme é quem fica fazendo randandã na rua com a moto com escapamento cortado. É isso, foda-se. Um ano após os eventos do filme anterior, a jovem Abby tenta se reconectar com seus amigos animatrônicos, mas acidentalmente ela liberta um terror antigo na pizzaria Freddy Fazbear original, desencadeando uma nova série de ataques pela cidade e revelando segredos sombrios sobre a verdadeira origem da Freddy Fazbear. O roteiro desse filme é muito mal escrito, mas ele até que tem algumas ideias de plot bem interessantes. Ao começar pela primeira sequência da trama, onde vemos a origem da vilã dessa história, a Charlotte. A gente vê que um dia ela estava sentada na pizzaria Fazbear, quando do nada ela vê o William Afton, o personagem do Matthew Lillard, carregando uma criança de um jeito muito suspeito. Ela tenta avisar para os adultos que estavam na pizzaria que o William tinha raptado o menino, só que infelizmente ninguém dá moral pra ela. E aí, sem ter o que fazer, a Charlotte decide por conta própria e salvar o moleque. E ela até consegue, só que no meio do caminho ela acaba sendo brutalmente assassinada pelo vilão. E na moral, toda essa sequência é genuinamente boa. Tirando alguns diálogos bem robóticos que até dá pra relevar, toda a construção dessa cena, a Charlotte pedindo ajuda, depois ela indo salvar o molequinho, carregando ele enquanto o William persegue ela. Essa perseguição inclusive até dava pra ter sido um pouco maior pra deixar o Matthew Lillard brilhar nessa porra desse filme, só que a perseguição ela é bem curtinha, mas ainda assim a direção consegue construir bem uma atmosfera de perigo e de tensão. A cena é boa e ela tem uma fotografia bem bonita. Se o filme tivesse mantido
diante dessa pegada inicial, do começo até o fim, eu tenho certeza absoluta que nós não só teríamos uma grande adaptação de videogame, como também teríamos um baita filme de terror. O começo é muito bom, só que o problema é que o filme não acaba com a morte da Charlotte. Ele continua. E quando ele continua, o filme cai ladeira abaixo em uma velocidade que eu nunca tinha visto antes. Teve outra coisa que eu gostei além da primeira cena do filme? Sim, eu curto muito a sequência que eles fizeram inspirado na gameplay dos games, com o Mike vigiando as portas, usando a lanterna pra vigiar os cantos e até mesmo usando a máscara pra tentar enganar os animatrônicos que estavam tentando acabar com ele. Como eu já falei, eu não sou fã da gameplay de Five Nights at Freddy's, mas esse é o tipo de coisa que eu vou admitir que é bem legal quando os estúdios fazem. É um fanservice bem legal, que não incomoda e que é bem aceitável. Agora o restante da obra, cara, a parada não é nem que tem um problema dentro desse filme. Na verdade, tem um filme dentro desse problema. A última vez que eu trouxe um filme live action com uma qualidade tão baixa pra esse canal foram os filmes do universo cinematográfico da Sony, pra vocês verem o nível. Caralho! Os mesmos problemas do primeiro filme também permanecem aqui, começando primeiro pelo ritmo. O ritmo desse filme me incomoda demais, pois ele é completamente desregulado, e muito disso acontece pela forma porca no qual esse roteiro é estruturado. Ele não sabe apresentar uma trama no início e seguir com ela de maneira linear como todos os bons filmes fazem. Na verdade, FNAF 2 apresenta um plot, que no caso é o da vilã do filme, que de alguma forma que o roteiro não explica. Depois que ela morre, a sua alma se prende ao animatrônico da marionete e ela decide buscar vingança contra os adultos negligentes que indiretamente causaram a morte dela. Só que ao invés do roteiro seguir com essa trama, com os protagonistas investigando a Charlotte, o que ela quer e tentando parar os ataques, não. O roteiro apresenta esse plot, e aí do nada ele apresenta um outro plot. Aí nisso surge um personagem que também tem um plot próprio, aí depois aparece um grupo de personagens que também tem um plot. O roteiro é sobrecarregado de tramas aleatórias que não acrescentam em nada pra história principal. E as tramas que são interessantes e que tinham potencial pra entregar uma boa lore, ou são destruídas por decisões criativas muito duvidosas, como é o caso da trama da Abby aprendendo robótica pra consertar os animatrônicos do primeiro filme, mas os caras só usaram isso pra fazerem uma subtrama muito tosca com um professor babaca que tem hiperfoco em feira de ciências. O cara é praticamente o Josh do mal, tá ligado? Ou essas tramas são muito mal desenvolvidas e subutilizadas, como é o caso da vilã Charlotte e de todo o arco do William Afton assombrando a Vanessa, resultando em um filme inchado de conteúdo, com um ritmo esquisito, onde ao mesmo tempo que ele é lento, já que tem 1000 tramas aleatórias rolando ao mesmo tempo e nada é desenvolvido corretamente, ele também é muito corrido, já que ele precisa finalizar todas essas tramas em um período de tempo muito curto. E logicamente, nada possui um peso narrativo real na história. Mortes não são impactantes, reviravoltas não te chocam e momentos massa velho não são empolgantes. A progressão da história desse filme é terrível. Five Nights at Freddy's 2 tem mais ação que no primeiro filme? Sim, mas também não era tão difícil, já que no primeiro filme só tem uma perseguição e uma ceninha do Mike fritando o robô. Enquanto que aqui temos 2 cenas de perseguição no primeiro ato. Do final do primeiro ato até o início do terceiro ato não acontece porra nenhuma. Chato pra caralho. Aí no terceiro ato tem tudo que você imaginar. Tem perseguição, tem robô em cima de carro, tem robô batendo em robô, é uma loucura. As cenas são boas, eu digo pra vocês que não. A cena inicial da origem da Charlotte é muito boa, tem a cena da homenagem à gameplay de FNAF, que como eu falei anteriormente é bacana, mas eu nem acho que dá pra considerar uma cena de ação, pois é só o cara sentado na frente de um PC, vigiando portas e se protegendo de animatrônicos usando uma máscara. Agora o resto... As cenas são muito fracas, pois ou elas são muito forçadas, do tipo, um cara escorrega num córrego todo ferrado, ele fica ali parado reclamando por uns 10 minutos que caiu dentro do córrego, ele não tem motivo nenhum pra ficar no córrego, é só ele levantar e sair, mas o maldito só resolve fazer isso quando a marionete ataca ele. Aí você me quebra. Sim, o cara literalmente caiu dentro de um córrego e ficou esperando pra morrer. A naturalidade desse roteiro é sensacional. Ou então essa Jamanta que tava dirigindo um carro e não percebeu que um robô de 90 quilos e 2 metros de altura tava em cima do teto dela enquanto ela dirigia. Isso é ridículo, irmão! As cenas são forçadas nesse sentido. Suspensão de descrença não existe nesse filme. Então o problema da ação é que ela é muito mal escrita, como eu acabei de mostrar, e a tensão de Five Nights at Freddy's 2 é praticamente inexistente. E é aqui que entramos para falarmos sobre o terror do filme. E, cara, ele é muito ruim.
Que sincronia, meu nobre! A direção tem um problema muito sério quando o assunto é construir a atmosfera. Tirando a sequência inicial, que eu considero um verdadeiro milagre operado aqui, o restante do filme não sabe construir um ar de mistério, tensão, perigo, o que é um defeito inaceitável para um filme desse gênero. Pânico 2 precisou de apenas um carro e 3 pessoas para poder criar uma das cenas mais clássicas e tensas do terror, enquanto que FNAF 2 tem cenários bizarros, monstros, entidades sobrenaturais, pessoas esquisitas, e nem com isso ele consegue criar uma mísera cena onde você genuinamente teme pela integridade física dos protagonistas, seja pela escrita das cenas, que são fraquíssimas, ou seja pela sensação de perigo inexistente graças à covardia em mostrar os animatrônicos fazendo maldades. Ué? Como assim? Sim, os animatrônicos que são os principais inimigos da franquia. Tomar uma hoje, caralho, baldezinho hoje. E a gente não tem uma única cena violenta deles destruindo alguém relevante pra trama de maneira impactante e que deixa estabelecido que esses caras são uma ameaça e eles precisam ser detidos. O máximo que a gente tem é eles matando um grupo de figurantes no início do filme de um jeito mega censurado e family friendly. Olha que fofura. Também tem a cena da Chica esmagando a cabeça de um cara, só que os malucos nem mostram, tá ligado? Mas também olha a classificação indicativa dessa merda. Um filme de terror que tem medo de ser filme de terror, brother. E como se isso não fosse suficiente, ainda temos piadinhas encaixadas fora de hora que ajudam a matar completamente a atmosfera sombria que o filme tenta construir, mas que não obtém êxito. Como eu falei, é um filme de terror muito fofo. E como o filme não sabe construir tensão pra te causar um sentimento desconfortável, o roteiro apela pro artifício mais barato possível. Jump scares! Ah! Jesus Christ! It's Jeff the Killer! Eu sei que FNAF é uma franquia conhecida por causa de jump scares, só que resumir os jogos a sustos gratuitos não é uma parada muito honesta, já que por mais que eu não seja muito fã da gameplay, eu admito que esse joguinho não precisa jogar bicho gritando na sua cara pra te deixar nervoso. O game constrói um clima macabro que te deixa sempre desconfortável e em estado de alerta. Ela tá lá ainda! O que eu faço? Enquanto que o filme do FNAF, não, é apenas jump scare, o tempo todo. Filha da puta! O filme só sabe fazer isso, e não é assustador. O jumpscare por si só não é um problema, é uma ferramenta válida que, se usada corretamente, pode render cenas bem emblemáticas, como é o caso de Invocação do Mal 1, que usa o jumpscare com perfeição. Só que tem um detalhe, jumpscare é uma arma de tiro curto, você só pode usar ela 2 ou 3 vezes no máximo em um filme de terror, porque mais do que isso, perde o impacto, fica idiota, fica forçado e fica escancarado que o diretor que tá comandando o projeto não sabe fazer terror. Eu vi gente falando que ficou com medo assistindo o FNAF 2 e que tomou vários sustos vendo o filme. E assim, irmão, se você tomou sustinho assistindo esse filme, nunca assista filmes de terror de verdade. Vai ver Peppa Pig, Teletubbies, porque, porra, terror não é pra tu, cara, na moral. Tu é um beta! Os personagens, a Charlotte tem uma ótima origem e boas motivações, mas o roteiro não consegue explorar o potencial narrativo da personagem e ela nem tem tempo de tela suficiente e feitos importantes pra ser considerada uma vilã memorável nessa produção. Ela só é desperdiçada. O Mike é um péssimo protagonista, o cara tem um carisma de uma batata e a única coisa que ele faz no filme é ficar correndo de um lado pro outro. A Vanessa, eu não vou elaborar porque eu tô sem tempo, mas ela é de longe a personagem que eu mais detesto nessa franquia. Famosa empacadora de roteiro. Só que de longe a minha maior decepção com esse filme, na verdade a minha maior decepção com a franquia Five Nights at Freddy's no cinema, são justamente o Matthew Lillard e o Skeet Ulrich. E assim, os caras fizeram um baita barulho com o anúncio de que o Skeet Ulrich estaria nesse filme. Saiu matéria pra tudo que é lado. O cara apareceu na Comic Con. Colocaram ele no trailer. E no final, a grande participação do Skeet Ulrich nesse filme, pelo menos, é uma ceninha de 5 minutos. Pelo jeito a Sony fez escola. Você me enganou! Isso é injustiça! Vai tomar no cu! E o Matthew Lillard, mano, é bizarro o jeito que ele é subutilizado nessa franquia. O cara é o vilão principal dessa porra dessa saga. E se juntar os dois filmes, ele não deve ter 15 minutos de tela! No primeiro filme ele é o vilão principal e mesmo assim ele só aparece pra morrer. E nesse filme, como ele tá morto, meio que tentaram fazer algo parecido com o que fizeram com o Skeet Ulrich nos filmes do Pânico, onde o personagem dele, o Billy, o Ghostface
Ghostface original tá morto, só que ainda assim o personagem dele é muito relevante e ele vive assombrando a própria filha, tentando corromper a mente dela pra transformar a Samantha numa serial killer como ele. E em FNAF 2 tentaram fazer algo semelhante com o Matthew Lillard. A filha dele, a Vanessa, tá traumatizada e ela frequentemente é assombrada com pesadelos com o William. Só que enquanto o Pânico dá um baita peso pra figura do Billy e as suas aparições pra Samantha, inclusive utilizando esse personagem para desenvolver a protagonista, FNAF 2, pra variar, desperdiça essa trama. Eles apresentam essa trama dos pesadelos e do trauma no primeiro ato. A gente tem uma ceninha de 5 minutos do William perseguindo a Vanessa em um sonho, e é basicamente isso. Meu Deus. Essa é a trama dos pesadelos da Vanessa e essa é a aparição do William Afton no filme. Ai, cara, é triste, mano, pois o Matthew Lillard é um baita ator e dá um roteiro desse pra ele atuar. Cara, é triste. Five Nights at Freddy's 2 é muito ruim. O roteiro é uma desgraça, os personagens são porcamente desenvolvidos, o terror é inexistente e eu quero o dinheiro do meu ingresso de volta. Nota 1 pra essa merda.